bela tarde festiva, nós queremos saudar especialmente a Gilberto e a Regiane. Nós queremos nos alegrar e comungar com vocês da alegria de estarem diante do Senhor para pedir ao Senhor e buscar do Senhor a bênção para a vida matrimonial já iniciada, é claro, com a Gilberto e a Regiane. Nós queremos nos alegrar e comungar com vocês da alegria de estarem diante do Senhor para pedir ao Senhor e buscar do Senhor a bênção para a vida matrimonial já iniciada, é claro, com o ofício civil que participamos hoje pela manhã. Nós queremos agradecer a Deus por isso e queremos pedir a todos quantos estão presentes que participem da cerimônia conosco, de que forma? Ouvindo atentamente, orando e participando de tudo aquilo que vai ocorrer neste momento. Nós convidamos então para iniciar com oração nosso irmão reverendo Paulo. Nós queremos pedir, se não for difícil para os convívioos, que se coloquem de pé diante do Senhor para orar neste momento. Boa tarde a todos. Se existe algo nesta vida que me emociona, é o casamento. Estou muito feliz por este momento, especialmente pelo Gilberto, nossa irmã Jane, e que bom que vocês estão fazendo parte desse projeto de Deus, desse grande projeto de Deus. E vamos estar neste momento invocando a bênção do Senhor, a direção do Senhor para esta cerimônia. Oremos. Grande Deus, Pai, nós estamos sobremodo felizes, alegres, porque neste momento, mais uma vez, nós podemos contemplar um grande feito do Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor instituiu o matrimônio para a felicidade do gênero humano. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor especialmente incluiu o nosso querido irmão, pastor Gilberto, e nossa irmã Jeane também neste projeto, neste grande projeto do Senhor. E Pai, que nesta hora a bênção do Senhor possa fluir nesta cerimônia de forma especial, Pai, que a mensagem do Senhor possa ficar gravada nos nossos corações e possa servir, meu Deus, de base para que este casamento possa estar trilhando caminhos certos, rumos certos, ó Deus, especialmente dentro do plano do Senhor. Que o Teu Espírito Santo nesta hora possa estar ungindo o Teu servo que estará conduzindo esta cerimônia, e que os noivos, ó Deus presente, possam estar recebendo uma bênção especial nesta hora, a consagração deste casamento, Pai, que o Senhor mesmo preparou, que o Senhor mesmo instituiu. Pai, nós rogamos as Tuas bênçãos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém, Jesus. Amém. Os convívas podem se sentar. Nós vamos, neste momento, ouvir uma música pelo Gilberto e Regiane. Música
estaremos sós. O amor de Deus habita em nós. Seremos muito mais se lado a lado Buscarmos tua Momento tão especial, tão sublime, é o momento em que buscamos a bênção do Senhor. Interessante que os noivos, a noiva principalmente e o noivo, são realmente as pessoas centrais de uma cerimônia de casamento aos olhos humanos, aos olhos cerimoniais. Mas a gente sabe, como pastor acima de tudo, reverendo, que o personagem principal de uma cerimônia é o Senhor Jesus. E a gente sabe que a Ele toda a honra e toda a glória, e a Ele, e diante dEle, que nós realmente depositamos aquilo que queremos que seja abençoado. A aliança de amor. Essa música fala muito nesse sentido. E eu queria realmente convidar a todos para que prestassem atenção naquilo que o Senhor tem da sua parte para as nossas vidas. Eu sempre digo que é difícil às vezes a gente lembrar da mensagem de casamento, também para os noivos, né? É difícil lembrar, por isso costuma se gravar, né? E, mais do que isso, a igreja também, às vezes, absorve de uma maneira que a mensagem é para os noivos. A mensagem da palavra não é para os noivos. A mensagem da palavra é para nós, todos que estamos aqui. Então, eu gostaria que todos participassem deste momento tão feliz, tão alegre, absorvendo também aquilo que a palavra de Deus tem para nós. E nós vamos ler em uma passagem que realmente eu tenho muito à minha memória, gravando depois a mensagem, porque vendo que é essa mesma mensagem, né? Gravei a mensagem e hoje já tenho gravado. Mas a mensagem está escrita lá em João capítulo 2. Foi esta a passagem que um dos reverendos da família leu e pregou no dia do meu casamento. E eu gosto muito dessa passagem. E eu a trouxe diante do Senhor para que o Senhor fale por meio dela. Nós queremos ler então João capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 12. E nós queremos com muita alegria buscar no Senhor a sua bênção. João capítulo 2, versos 1 a 12, diz o seguinte: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma delas levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei d'água as talhas, e eles encheram totalmente. Então lhe determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam, os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr em primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com esse deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória,
e seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum, com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Esta passagem me emociona pela sua simplicidade. Essa passagem me emociona e me fala o coração pela sua riqueza. E essa passagem me emociona e me fala o coração principalmente quando a gente busca nela o significado para a vida cristã e especialmente para o casamento. Quando eu falo de casamento, eu não falo de uma instituição civil. Quando eu falo de casamento, eu não falo apenas de uma formal celebração que nós estamos vivendo agora. Eu falo de casamento como instituição de Deus, como projeto de Deus. E a gente sabe que todo pelo Senhor e que faz parte desse projeto é símbolo daquilo que o Senhor realmente fez para a sua igreja. É símbolo daquilo que realmente é a igreja e a comunhão da igreja com o Senhor. E é por isso que eu quero realmente nessa noite buscar nessa simbologia da unidade da igreja e da comunhão da igreja com o seu Senhor, buscar também os ensinos que a palavra nos tem para essa noite. E eu queria começar dizendo o seguinte, a respeito dos convidados dos convívios. Eu vejo aqui muitos deles, distantes, que vieram para este momento. Eu sou um deles. Eu cheguei já de uma maneira não muito simples, nem de uma maneira tão descansada, pelo contrário, muito cansado, mas eu vim, por quê? Porque tenho algo especial dentro deste casamento. Além de ser parente, sou pastor da família e desejava fazer isso. Eu vejo outros que vieram de perto, vieram das regiões, mas vieram porque também fazem parte desse ciclo de amizade da vida do pastor Gilberto e da vida da Glediana. Eu vejo pessoas das mais variadas classes sociais aqui, mas todos nós representamos, acima de tudo, uma classe que é amiga do pastor e da Giana. Mas, pastor, cada um de nós temos também convidados que, por uma razão ou outra, são convidados especiais, ainda que a gente considere o todo como especial. Para aquele casamento foi convidada uma pessoa, e ninguém, até o ponto dele se manifestar, tinha prestado atenção naquela pessoa. Interessante que a gente costuma dizer que numa cena de filme, o ator principal, muitas vezes, ele é quase que prejudicado quando um coadjuvante rouba a cena. E a gente costuma dizer que Jesus, de uma maneira, é claro, não inoportuna, mas de uma maneira que Deus já havia traçado para ele, naquele momento, ele tem a cena toda aos seus pés, e ele rouba a cena no momento mais importante daquele casamento. No momento em que o homem, o ser humano, mostra a sua fragilidade para resolver os seus problemas. O problema da escassez em uma festa de casamento. Mas eu gostaria de dizer para vocês o seguinte: o casamento da princesa Diana, o casamento do Gilberto e da Gleides, o casamento do Joaquim e do João, do Rony e a futura, o casamento da Égina e o futuro, não são diferentes na sua essência quando abençoados por Deus e quando existe a presença de um convidado que faz a diferença. Qual é a diferença que existe entre um casamento e outro? O convidado que participa desta cerimônia e que dirige essa cerimônia. Nós estamos hoje presentes diante do Senhor. Senhor é o convidado especial hoje do Gilberto. Além de todos os convidados que ele tem como especiais, eu acredito da Gleides e do Gilberto, o convidado do coração, o convidado que ele realmente convidou, não somente para estar presente, mas já estava muito antes até de que o Gilberto o convidasse, porque foi ele mesmo que convidou o Gilberto e convidou a Gleides para participar desta grande igreja. Ele está presente e quer fazer a diferença. Mas pergunto, ele fez a diferença naquela festa de casamento? Sim, ele fez a diferença. E todos puderam notar a sua diferença ali, principalmente os que lhe eram mais chegados. E interessante que a pessoa mais chegada do Senhor Jesus só poderia ser quem? A sua mãe. A sua mãe era a pessoa mais chegada, além dos seus discípulos. E de uma maneira tão especial, ele revela não somente a sua mãe, ele revela não somente aos noivos,
Ele revela não somente aos servos daquela festa de casamento, mas também aos seus discípulos quem era ele. Jesus estava naquele casamento não somente porque ele se alegrava com o casamento, não somente porque com certeza ele era amigo da família, sua mãe e seus irmãos eram amigos da família, mas especialmente porque Jesus está ali para manifestar quem ele é. E a primeira coisa que eu gostaria de dizer, para que nós pudéssemos meditar nessa tarde, que Jesus faz especial e faz a diferença, porque ele é o Senhor. E a sua autoridade, o seu senhorio, modifica qualquer situação. Veja só, de repente Maria chega em Jesus Cristo e diz: acabou o vinho. Como se Jesus fosse o responsável pela festa. Ainda não é chegada a minha hora. Como se Jesus fosse o responsável pela organização. Será que Maria estava pensando nisso? Será que como servente, Maria estava preocupada em si com a organização em si da festa? Não. Maria estava preocupada, quem sabe, com o noivo. Quem sabe Maria estivesse preocupada com o próprio Senhor Jesus, que ainda não tinha, quem sabe, participado diretamente da festa. Mas o que ela preocupa-se acima de tudo é em colocar diante do Senhor um problema real, um problema que estava acontecendo. E Jesus simplesmente diz para ela o quê? Mulher, ainda não é chegada a minha hora. O que tenho eu contigo? O que significa isso? Que Jesus desprezou a sua mãe? Que Jesus simplesmente rechaçou a pessoa da Maria, que ele amava? Não. Jesus simplesmente colocou-se como o Senhor da situação. Jesus disse: olha, deixa comigo, que eu sei o que fazer. E quando Jesus fala, ainda não é chegada a minha hora, diz respeito ao momento que Jesus realmente dirige todas as coisas, ou seja, ao seu itinerário na terra, ao seu ministério, às coisas que devem acontecer. E a palavra hora significa justamente que Jesus tinha o tempo certo para tudo e a hora certa para tudo. Schubert, Gleice, eu quero dizer uma coisa para vocês. Ser pastor e pai e esposa não é fácil, Schubert. Eu tenho sido isso desde 86. Não é porque somos pastores que nós temos vantagem a mais sobre os outros homens. Jean, ser esposa de pastor é um desafio. Pode perguntar para Deus, a gente falou várias vezes, não é isso? É um desafio muito grande. E não é só porque o pastor é um homem de oração, um homem que está à frente da igreja, que ele não seja homem, e que ele não tenha falhas, e que ele não tenha também problemas como os outros têm para levar o casamento. Mas o que é mais importante disso tudo, Jeane e Gilberto, é saber se realmente Jesus Cristo vai participar de uma maneira especial na direção do lar de vocês. O que eu acredito que sim. Saiba que no momento da escassez, da dificuldade, no momento da ausência de recursos humanos para resolver os seus problemas, seus desafios, com a igreja, no relacionamento pastoral e principalmente no relacionamento marido e mulher, Jesus estará presente para dizer tanto a você, Gilberto, para dizer tanto a você, Jean, não se preocupe, eu estou aqui, eu estou na direção, eu sei o que fazer, sei como fazer e sei a hora de resolver. A gente aprende desde pequenininho que tudo tem a hora certa na vida, não é isso? Mas é interessante quando vai para a gente praticar isso, nem sempre é assim que acontece, né? Senhor, por que o Senhor não respondeu ainda? Senhor, por que o Senhor não faz isso hoje, né? Senhor, por que não está acontecendo ainda? Isso aqui, o Senhor sabe todas as coisas, Ele está presente. O Senhor sabe o tempo certo de abençoar, Ele está presente. O Senhor sabe o tempo certo de abençoar vocês com filhos, Ele sabe todas as coisas. O Senhor sabe o tempo certo de todas as coisas, nele está a direção de todas as coisas. Interessante que Jesus não deixou aquele casal sem a sua bênção, sem o seu cuidado, sem o seu amor, sem o seu carinho, provando que Jesus não é triste, provando que Jesus não é uma pessoa ausente, provando que Jesus não é uma pessoa simplesmente que deixa as pessoas na mão e que está alienado da nossa problemática, mas Jesus está inserido dentro dela. E Jesus vai até Maria e diz: olha, deixa comigo. E o que Maria responde para os serventes, quando eles estavam preocupados também? Fazer tudo o que ele disse. Maria disse a eles: olha, deixa na mão dele.
Ele tem o poder, ele tem o senhorio, ele tem todas as coisas na sua mão, mas faça o que ele vos disser. Uma segunda coisa que eu queria comentar, Gilberto e Jean. É muito bom saber que Jesus é soberano. É muito bom saber que ele é o convidado especial das nossas vidas, nas cerimônias, o será em todos os dias do nosso casamento. Mas é muito bom também saber o seguinte, que nós temos que depositar, colocar nas mãos do Senhor os nossos problemas, mas também fazer a nossa parte. Há muitas pessoas que até na igreja, no casamento, acham que Jesus tem que fazer tudo no casamento. Jesus tem que transformar e mudar o coração das pessoas, mas no entanto, elas nunca dão lugar para que o Senhor faça isso. Elas nunca estão dispostas a estarem submissas àquilo que o Senhor determina. E principalmente quando se fala em palavra. Muitas vezes a palavra está longe dos corações. Muitas vezes a palavra está longe das vidas. E o que o Senhor nos ensina nessa tarde, para que Ele seja de fato o Senhor do casamento, o Senhor do lar, o Senhor da igreja, o Senhor da vida, é necessário que nós estejamos dispostos a fazer tudo o que Ele nos disser. Isso significa submissão à sua vontade, submissão ao seu senhorio, submissão à sua autoridade. Esta é a maior maravilha que a gente aprende na vida cristã. Quando a gente é submisso à vontade do Senhor, a gente vê que realmente o Senhor agiu da maneira certa, agiu na hora certa e fez tudo o que era certo. E nós vemos isso na história de João capítulo 2. Jesus simplesmente diz o seguinte: enchei as talhas. Jesus disse: olha, enchei todas. E eles encheram completamente. E ali estavam talhas que compunham uma quantidade enorme de vinho. Se vocês fossem atualizar essa quantidade hoje, seria por volta de 600 litros de vinho. Uma quantidade que daria para muita gente tomar naquele dia, não é? Só que havia uma coisa interessante: as talhas de pedra e a água não transformada, no Evangelho, todo o bojo da história ali, é o símbolo da velha vida, é o símbolo da vida não abençoada, é o símbolo da vida cotidiana, sem a presença do poder de Deus. E o que Jesus nos mostra, que além de ele ser poderoso como convidado especial, ele é, acima de tudo, a pessoa que faz as coisas novas, começando tudo de novo. Jesus não põe remendo novo em roupa velha. Essa é a dinâmica de Jesus Cristo. O que Jesus nos prova? Que ele, como convidado especial no casamento, ele dá, Gilberto, o melhor. E eu entendo que você entendeu também isso com vontade de Deus na sua vida, que a Giane para você hoje é o melhor que Deus para você, não é isso? Você não esperou o melhor de Deus? E sempre quando a gente espera submisso nas mãos do Senhor, Deus nos dá o melhor. Eu posso dizer também que Deus me deu o melhor. E ela também entende que Deus deu o melhor para ela. Por quê? Porque essa é a pessoa certa que Deus deu. Não importando as características físicas, não importando se é muito culto ou pouco culto, não importando de onde proceda, a região que vem, a posição social, mas é o melhor de Deus para você. E Jesus prova que com o seu domínio e também com o seu poder, não há realmente vida que não possa ser transformada. Gilberto é prova disso. Gilberto foi transformado pelo poder de Deus, ele contou na sua conversão. Pastor é prova disso. Pastor foi transformado pelo poder de Deus. Giane, apesar de ter nascido num lar cristão, mas também é prova de que Deus pode transformar e transforma pelo seu poder. É por isso que existe um livro escrito que chama o seguinte: o vinho novo aqui é o melhor. Quando então os eventuais levaram da água transformada em vinho para o mestre Sala, ele provou e disse: escuta, foi ao noivo e disse: escuta, o costume aqui é assim, você põe um bom vinho primeiro, quando o pessoal já começa a ficar meio alegre, já não sabe muito mais o gosto do vinho, a gente dá aquele vinho de segunda, terceira categoria. E agora você fez o inverso, você deu o vinho novo, o vinho melhor dizendo, de boa qualidade, para o final. O que isso simboliza? O que isso significa para a vida cristã? Os projetos humanos, eles são sempre limitados. Nós fazemos o que está ao nosso alcance. Gilberto procurou Giane? Claro que sim.
Jean procurou Gilberto? Sim. Eles se conheceram? Sim. Deu para se conhecer razoavelmente bem? Deu. Mas, no entanto, Gilberto, o vinho novo é só com o toque e poder do Senhor Jesus Cristo. É só com o poder do Senhor realmente que o casamento de vocês vai ser o melhor. Vai ser aquele que está segundo o quê? A vontade de Deus. Vai ser aquele segundo o coração de Deus. E nós temos certeza que se Jesus for o convidado permanente na vida de vocês, e se vocês acreditarem nesse poder e buscarem esse poder a cada dia, certamente o Senhor fará do casamento de vocês realmente uma bênção. Uma bênção para a igreja. Mas antes de tudo, uma bênção para si mesmo. Você precisa, Gilberto, ser bênção na vida da Giana. A Giana precisa ser bênção. E acreditamos plenamente que aquele que foi capaz de transformar a natureza das coisas será capaz de transformar os atos pessoais, será capaz de transformar o que? As características para que elas se adaptem, para que seja o casamento de vocês uma bênção. Mas uma última coisa que eu queria comunicar com vocês nessa noite é o seguinte: Jesus, como convidado especial, mostra-se e faz diferença não somente pela sua autoridade, pelo seu senhorio, não somente pelo seu poder, mas pela sua divindade, pela sua glória. João conclui aquele milagre dizendo o seguinte: com este deu Jesus sinal, princípio o quê? Ao seu sinais, deu princípio, mostrou, manifestou a sua glória. Interessante, eu quero pegar um texto para encaixar nisso. Os discípulos, quando viram a glória do Senhor Jesus, João diz isso no capítulo 1, verso 14, lá é bem contundente esse versículo e é conhecido dos irmãos. E o verbo se fez o que? Carne, e vimos o que? A sua glória, glória como do unigênito do Pai. Não é isso? E João também, na primeira carta, diz o seguinte: nossos olhos o viram, nós o tocamos, ele se mostrou para nós, nós o conhecemos. Amados, eu queria agora repetir com vocês que são casados. Muitas vezes você tem acreditado realmente que Jesus está presente no seu casamento, na sua vida. Muitas vezes você acredita nesse domínio e nesse poder do Senhor. Mas muitas vezes você precisa abraçar o Senhor de tal forma que, espiritualmente dizendo, você o toque, você o perceba e você experimente deste poder, para que você realmente tenha uma vida abençoada como marido e mulher. Quantas vezes, como pastor, eu tenho tratado de casamento desfacelado, porque a fé, o compromisso com o Senhor não tem ido até a raia da experiência pessoal com o Senhor Jesus Cristo. E o que os discípulos viram naquele dia, João selecionou praticamente 7 dos grandes sinais do Senhor Jesus para colocar no seu livro. O que os discípulos viram naquele dia era de um Senhor presente. Era um Senhor que fazia diferença pelo seu poder, pela sua autoridade, mas era acima de tudo um Senhor que era Deus. E muitos casais têm chegado a um ponto de dizer: meu casamento não tem mais jeito. E eu digo o seguinte: existe alguma coisa impossível para aquele que é Deus? Existe alguma coisa possível para aquele que mostrou a sua glória e o seu poder? Não existe. É por isso que Paulo costuma ainda dizer: o amor jamais acaba. Meus amados irmãos, nós somos responsáveis também por essa glória do Senhor. Eu disse no primeiro tópico que o Senhor Jesus mostrou a sua autoridade, mas nós temos que ser o quê? Submissos a essa autoridade. No segundo tópico eu disse que Jesus mostrou o seu poder, mas nós temos que estar o quê? Provando. O noivo provou do novo, daquilo que é o resultado do poder do Senhor. Mas a última coisa, nós temos que acreditar sim no Jesus que pode mudar as circunstâncias das nossas vidas, porque Ele é Deus presente. Mas nós temos também que ver, tocar, sentir e viver esse Senhor Jesus no nosso dia a dia, no nosso casamento. Uma coisa é a cerimônia de casamento, Gilberto. Uma coisa é os convivos rindo e abraçando vocês. Vocês vão ficar cansados de tanto receber abraço, né? Aperto de mão, é verdade, o casamento é assim. Mas a outra coisa, Marconi pode dizer isso, é viver no dia a dia. A outra coisa é viver o casamento na prática. E lá vocês vão precisar desse amigo mais do que nunca.
Lá vocês vão precisar desse convidado especial mais do que nunca. Lá vocês vão precisar do poder dele, da autoridade dele, e vão precisar, acima de tudo, da sua presença transformadora, mostrando a glória dele na vida de vocês. E eu tenho certeza de que o Senhor, com o seu poder, com a sua autoridade e com o seu poder transformador, fará da vida de vocês uma bênção em suas mãos. Que Deus abençoe vocês ricamente, que possa dar a vocês a alegria que aqueles noivos tiveram pelo vinho novo. Possam dar aos convivas que vivem o casamento de vocês a alegria de verem o vinho novo começando no casamento de vocês, na bênção que vai partir desse dia. E possam ver, acima de tudo, que o casamento de vocês também está manifestando a glória do Senhor Jesus na igreja, entre o seu povo e na vida das suas familiares. Que Deus os abençoe ricamente. Eu desejo, como pastor de vocês, como amigo de vocês, como irmão e primo de vocês, que vocês sejam muito felizes e que o vinho novo possa acontecer com esse, que é o Senhor de todas as circunstâncias. Amém? Nós, neste momento, teremos um momento especial. Estaremos não somente fazendo a bênção das alianças, mas também o compromisso entre os noivos que estão à frente. E para este momento, há um momento especial também, que nós vamos ver. Eu peço aos convívios que se coloquem de pé, e a Gleides e o Gilberto vão se colocar um de frente para o outro, para também ver o que estará acontecendo neste momento. Esse é um momento tanto quanto especial como todos os outros de uma cerimônia de casamento. Aqui nós temos os famosos anéis que nós chamamos de alianças, é claro, por aquilo que simbolizam. E nós sabemos que as alianças, os anéis que temos às mãos, elas são muito importantes na vida do casal, e o simbolismo delas também é muito importante. Eu queria dizer alguma coisa muito simples no começo, Gilberto. E nada de especial, nada que fosse teologicamente profundo, né? Mas simples. Eu tenho um costume de dizer comigo que as alianças, elas marcam em nossa vida o começo de alguma coisa. Mas como elas não têm começo nem fim, quem é Senhor do começo da felicidade de vocês é aquele que é o Senhor de tudo. Quer dizer, para o Senhor, Ele sabe todas as coisas, e para Ele as coisas acontecem de uma maneira que nós não compreendemos. Nós compreendemos o amor como ele aconteceu? Não. O amor, sabe quando começou na vida de vocês? Acho que nem vocês mesmos sabem marcar o dia, a hora. Mas as alianças dizem respeito ao quê? Também aquilo que não pode acabar. Eu acredito que vocês vieram hoje para iniciar um compromisso e vocês não desejam que ele se acabe. Não é verdade? Muitas vezes nós ouvimos de alguns casais que estão por aí: ah, não tem problema, se não der certo a gente separa.
Eu acredito o seguinte: se você está pensando em que não dá certo, então nem comece. Aquilo que é mal começado nunca terá bom fim. Então nós queremos hoje, com essas alianças, dar início a um casamento que realmente será abençoado pelo Senhor, e só o Senhor determinará quando ele terá fim. E nós acreditamos nisso, até que a morte nos separe. É assim que nós afirmamos. E uma segunda coisa que nós queríamos afirmar a respeito das alianças. Eu vejo o Gilberto assim, com esse jeito assim, né, de pensador, alegre, né, a Jeane um pouco mais calada, né, um pouco mais retraída, e fico pensando o seguinte: como será, né, dentro do casamento? E muita gente pensa, quando vai começando o casamento, que tudo será as mil maravilhas, não é isso? Ah, vai ser beijinho daqui, né, benzinho de lá, benzinho de cá. E muitas vezes a mulher mesmo começa a se decepcionar quando começa depois do segundo dia em diante. Muitas vezes não ouve o benzinho mais, né? Depois que passa um ano de casamento, 2, às vezes depois que passa 6 meses. Mas lembre-se o seguinte: as alianças, elas são purificadas numa temperatura muito alta, não é isso? Para que elas sejam o quê? Puras. E mesmo assim, muitas vezes, nós que somos leigos não sabemos determinar quanto elas são puras. Só aquele que é realmente a pessoa capacitada, o ourives. Mas lembre-se, no casamento, as grandes temperaturas que acontecem, quem sabe, até discussões, os pontos de vista contrários que acontecem, é para que a relação seja mais purificada possível. Quando acontecerem, Jeane e Gilberto, os momentos de dificuldade, lembre do seguinte: Deus purifica as suas joias, muitas vezes em circunstâncias difíceis, como aquelas que nós narramos hoje na mensagem. E Deus estará com vocês, para que vocês realmente sejam bênçãos. Eu queria pedir que a Jeane fosse ajudada por uma das suas testemunhas. Por favor, Helena, poderia. Agora já passou, né? Na verdade, o testemunho dos dois, né? E nós vamos pedir aos dois que se coloquem um de frente para o outro, para que possam fazer neste momento os compromissos. Vou deixar esse manualzinho do lado. Eu não me sinto muito à vontade nesse manualzinho, né? Não me sinto muito confortável. Eu queria dizer livremente para você, Gilberto, e você vai colocar na mão esquerda da Jeane, não é na mão direita, na mão esquerda, né? Certo, né? Eu entendi, viu, como pastor. Vou deixar você mais contraído dizendo essas coisas, para você, né, não ficar muito nervosa. Coloca a sua mão na mão do Gilberto, e o Gilberto vai dizer, olhando para os seus olhos, neste momento. Isso, olhando para os seus olhos. Diga assim: Gleides Jeane, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, eu te recebo como minha mulher, esposa, companheira, auxiliadora, para honrar-te, amá-la, nos tempos difíceis, nos bonançosos, na tristeza e na alegria, até que a morte nos separe. Em nome de Jesus, eu me comprometo a amar-te em todas as circunstâncias, e ser-te fiel, segundo a bênção do Senhor. Assim, me comprometo, e que Deus me ajude. Queria fazer uma pergunta para a Gleides. Queria fazer uma pergunta para a Gleides. Eu sei que ela está um pouco nervosa, mas ela poderia responder com toda tranquilidade. Você já disse ao Gilberto alguma vez que você o ama? Já disse? Pois é, você terá o privilégio de dizer para o pessoal, né? Hoje. Esse privilégio eu reservo para as noivas, né? Então, você diz assim para o Gilberto: Gilberto, em nome de Jesus, eu me comprometo com você, como esposa, companheira, e eu o recebo, em nome de Jesus, como meu esposo,
como meu companheiro e acima de tudo, como aquele que que cuidará de mim cuidará de mim e me amará e me amará até que a morte até que a morte nos separe. nos separe. Eu te amo Eu te amo e prometo e prometo ser-te fiel, ser-te fiel, tanto na alegria tanto na alegria como na tristeza, como na tristeza, nos tempos difíceis nos tempos difíceis e bonançosos. e bonançosos. E que Deus me ajude. E que Deus me ajude. Eu queria, agora neste momento, perguntar: Gilberto, você fez esse compromisso com a Giane e a Giane fez com você. E eu pergunto, você, agora você vai dizer para toda a igreja, você recebe Giane, que você tem pelas mãos, como sua esposa, como você disse, como sua companheira, como você disse, como sua mulher, como sua amada, para ser-te fiel em todas as circunstâncias, para ser-te fiel em todas as situações, até que a morte vos separe? Sim? Sim. E você, Jeane, como você disse, você recebe Gilberto como seu esposo, como seu companheiro, como o amor da sua vida, como a pessoa mais importante da sua vida nesse dia, para ser fiel em todas as circunstâncias, até que a morte vos separe, você recebe? Sim. Muito bem. Nós queremos, neste momento, fazer uma coisa que também é muito importante nesse casamento. Para isso, eu gostaria de convidar o reverendo que está presente para participar conosco nesse momentinho. Ele falou, não me perturbe aqui que eu sou padrinho de casamento, né? Mas agora ele vai ter o privilégio. Vocês vão estar se ajoelhando neste momento para que nós possamos estar orando. Eu queria saber se existe mais algum pastor que esteja presente no auditório. Se há, eu gostaria que participasse conosco da bênção. Eu gostaria de pedir também aos testemunhas que estão presentes que se aproximassem um pouco mais de onde nós estamos, por favor. Desloquem-se dos bancos onde estão. Desloquem-se. As daminhas ficam um pouquinho aqui do lado. Pode ocupar aqui, desse lado aqui. E vocês estejam, né, conosco, orando conosco. E eu queria pedir uma coisa também à igreja. A igreja sempre se sente surpresa e, é claro, alegre quando começa uma nova vida, começa um novo lar. Mas eu gostaria que você se comprometesse como suporte desse casamento. Uma coisa é fácil, ser testemunha para dar, né, presente, para estar presente, para se alegrar. Mas eu gostaria que vocês, como testemunhas, se comprometessem também a estar orando por eles. Estar pedindo a Deus para abençoá-los em todas as situações. Então eu vou pedir não somente para os pastores, mas para as testemunhas e para a igreja, que estenda a mão direita para onde está o casal, para que nós possamos orar neste momento. Nós vamos estar orando. Ó Deus, Tu és maravilhoso e bondoso. O Senhor chamou Gilberto, Pai, de onde ele estava para ser servo do Senhor. O Senhor o chamou para ser o seu ministro, Pai, na igreja do Senhor Jesus Cristo. Obrigado pelo chamado do Senhor nessa vida e pela providência que o Senhor tem tido, Senhor, em amor na vida do Teu servo, conservando o Senhor com saúde, conservando o Senhor ativo no mistério, apesar das suas fragilidades, Senhor, debilidades que Ele bem conhece. Obrigado pela Tua fidelidade na vida do Gilberto. Amém, Jesus. Obrigado porque o Senhor, aqui neste lugar, nesta igreja, a família tão amada desta igreja, o Senhor escolheu uma, Senhor, serva do Senhor, para ser o Senhor companheiro. Nós te agradecemos pela vida da Giane, Pai, e te pedimos que esses compromissos assumidos por eles nesta noite, que o Teu Santo Espírito, com poder e graça, enchendo e ocupando essas vidas, possa dar, Senhor, suporte, condicionamento para que eles possam viver essas realidades. E que este casamento, essa união de amor, seja de fato o símbolo, Senhor, da unidade da igreja contigo. Que neste lar seja, Senhor, o lar do Senhor. Que este lar seja um pedacinho do céu, onde as pessoas poderão chegar e se alegrar, onde as pessoas poderão chegar e ver a Tua glória presente, aonde as pessoas poderão chegar e ver a submissão ao Senhor, e aonde a Tua igreja, Senhor, veja acima de tudo
a fé e a crença dos teus servos no senhorio do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, esteja com eles, tanto na alegria como na tristeza, como nos dias difíceis, como também nos dias bonançosos. Esteja acima de tudo com os teus servos, quando o inimigo bater a porta para tentá-los. Que haja fidelidade da parte deles, Pai. Tem misericórdia dessas vidas, quando tantos casamentos têm ruído, Senhor, até mesmo o casamento de líderes, Senhor. Pedimos, Pai, sobre o teu líder e sobre a esposa e companheira e auxiliadora. Pedimos a tua bênção, o teu poder, para que eles sejam, Senhor, um mundo novo e que nunca venham fraquejar diante das tentações. Em nome de Jesus, Pai, una-os com o teu poder, com tua graça, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E agora, como ministro do Senhor, eu declaro Gilberto e Gleide Jeane casados na relação de marido e mulher, para participarem da vida comum do lar, da bênção do Senhor, e em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós vamos neste momento apresentar o casal, tá? Eu gostaria que vocês ficassem de pé. Eu queria dizer ao Gilberto, antes que levantasse, que Deus uniu, Gilberto, não separa o homem, em nome de Jesus. Fique de pé. Jeane, o que Deus uniu não separa o homem. Que Deus os abençoe. Nós vamos ouvir uma música. Nós vamos agora então estar acompanhando a saída dos noivos e eles estarão sendo cumprimentados à porta. Daniel, deixa lá um cafezinho supermercado. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre si e nos dê a paz. Que a bênção do Senhor Jesus esteja sobre o vosso lar. Que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo sobre vós repousem e sejam felizes para a glória do Senhor Jesus. Amém.